Sabe quando o mercado fica parado, andando de lado há meses e você não sabe se é hora de comprar, se é hora de esperar? Pois é, esse é o cenário de outubro, mas, como de costume, eu resolvi investir e aportar nesse mês. Fiz movimentos importantes, comprei SLC, comprei PRIO e uma nova ação para a carteira do canal. Além disso, aproveitei as taxas elevadas do Tesouro IPCA+, para aportar e tentar ganhar com marcação a mercado. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar os aportes desse mês e também a revisão da minha carteira completa. Então já vai deixando seu like aqui e se inscrevendo no canal porque a gente vai começar falando de PRIO. A PRIO continua sendo a minha principal posição na carteira. A PRIO tem passado por momentos complicados nos últimos 2 anos. O petróleo segue oscilando entre 60 e 70 dólares, então nada muito empolgante. A empresa continua reportando e tendo alguns problemas operacionais. A exemplo do mais recente, que foi a parada de Peregrino para inspeções e para realizar algumas manutenções. Peregrino, que é responsável atualmente por 40% da produção total, então é um impacto bem significativo. E todas essas turbulências alinhadas com o petróleo nessa faixa entre 60 e 70 dólares faz com que o mercado realmente não tenha tanto interesse pelas ações dessa petroleira. E é exatamente por isso que eu enxergo uma excelente oportunidade. Eu vejo que essas ações estão precificadas num patamar muito interessante. Porém, é muito importante comentar que o terceiro trimestre da PRIO deve ser bem ruim, porque ela teve a produção impactada, ou seja, a produção vai vir abaixo dos outros trimestres anteriores. Isso faz com que o custo total da empresa seja diluído em uma quantidade menor de barris que foram extraídos e, por consequência, o valor de extração por barril deve subir. Então, os resultados, de maneira geral, vão vir bem pressionados. Além do mais, com essa recente aquisição dos 60% remanescentes do campo de Peregrino, o endividamento também deve subir. Então, a gente vai ter vários fatores jogando contra a linha final ali do lucro líquido, o que eu acredito que vai pressionar bastante as ações a curto prazo. E é esse momento que eu vou aproveitar para tentar terminar de montar minha posição, que hoje representa aproximadamente 30% da minha carteira. Então, eu devo chegar no máximo 40%, eu não quero passar disso, caso as ações sejam pressionadas pós divulgação dos resultados do terceiro trimestre. Eu vejo que a PRIO vai ter um ano de 2026 espetacular. E até 2026 chegar, eu quero aproveitar para terminar de me posicionar nessa ação, por isso que ela está tão pesada na minha carteira no momento atual. É importante mencionar que eu tenho bastante estômago para volatilidade, eu não me importo nem um pouco em ver minha carteira caindo de maneira significativa e você deveria considerar o seu perfil ao fazer essas alocações, tá? Mas eu entendo que a longo prazo as ações seguem os resultados, a cotação segue os resultados, então a longo prazo eu vou colher excelentes frutos aqui da PRIO. Por isso, vai ser a principal parte do meu aporte desse mês. A segunda parte do aporte, antes da novidade, vai ser em SLC Agrícola, que é a típica empresa boa que está passando por um momento um pouco complicado também no mercado. As ações vêm apanhando desde 2024 também, o que gera uma excelente oportunidade para aporte. O agro, como um todo, passa por um momento complicado, mas a empresa opera muito bem e deve passar esse momento sem maiores dificuldades. Outro ponto que pesa nas ações da SLC é que eles aceleraram as compras, justamente por encontrar ativos numa menor precificação em comparação a 2020, por exemplo. Então ela aumentou a alavancagem. A alavancagem no patamar de juros atual a gente sabe que pesa muito nos resultados. E o mercado aparentemente não está nada afim de comprar empresas alavancadas no momento, o que faz com que a cotação das ações fique bastante pressionada. Mas é exatamente esse o momento que eu entendo que a empresa deve aproveitar para fazer as suas aquisições. A longo prazo o benefício deve ser muito interessante porque terras tendem a se valorizar, como já foi comprovado várias vezes ao longo do tempo. A empresa tem uma excelente gestão, como já comprovado ao longo do tempo com resultados. A sua receita é dolarizada porque ela vende commodities, principalmente soja e algodão, e boa parte do patrimônio, do valor patrimonial da ação é em terras que tendem a se valorizar. Além do mais, a gente está falando do Brasil, que é o país do agro. Eu preciso ter alguma coisa do agro nessa carteira. Por isso, a SLC também entrou na porta desse mês. A minha visão aqui é muito simples. Quem planta agora, colhe depois. Agora, a novidade aqui da carteira. Vamos 3. O grupo Vamos. A Vamos é uma empresa de locação, principalmente de caminhões, mas também de máquinas agrícolas e equipamentos. Ela está exposta a vários mercados que ela aluga essas máquinas, equipamentos e caminhões. Aqui vocês podem dar até uma olhada nessa foto aqui, fica muito claro como que é a distribuição dos contratos de locação da Vamos. Dá uma olhadinha só. O negócio dela é muito interessante porque ela resolve um problema atual e eu acredito que futuro do Brasil, que é alocação de capital e acesso ao crédito.
Ela faz compras em grandes volumes porque ela é do grupo. Aqui também tem a transportadora JSL. Então ela compra os caminhões, principalmente, em conjunto com a JSL e consegue negociar a um preço muito atrativo. Ela aluga esses ativos e após depreciá-los por 4, 5 anos, a depender do contrato, ela faz a venda do ativo. Então ela tem todo esse ciclo de investimentos que sim é longo. Com juros altos e restrição ao crédito, muitas empresas preferem alugar do que comprar o ativo. No balanço das empresas, isso aparece como OPEX e não como CAPEX, ou seja, como despesa operacional e não investimento. Isso faz com que o aluguel seja muito atraente nesse momento para várias empresas, então a demanda está aquecida e também faz com que as despesas da empresa sejam previsíveis, ou seja, ela não vai precisar fazer uma aquisição de caminhões esse ano que vem, e sim ela consegue diluir esse custo mensalmente com o aluguel. Então é bastante interessante para a previsibilidade das empresas. Ainda mais porque, em momentos com acesso de crédito muito restrito, a empresa vai preferir investir no seu negócio, não na aquisição de caminhões, por exemplo. Vou dar aqui um exemplo da Suzano. Faz mais sentido para a Suzano reinvestir nas suas fábricas, atualizar a sua linha de produção ou comprar caminhões? O capital é restrito, então talvez faça mais sentido para a Suzano fazer o aluguel desses caminhões e reinvestir o seu dinheiro no seu negócio core. Isso aqui é só um exemplo, mas como a gente já viu, ele tem aplicações em diversas outras linhas de negócio. Mas é muito importante comentar aqui, nada do que eu falo é uma recomendação de investimento e a Vamos deve sofrer muita volatilidade no curto prazo. A empresa Vamos tem uma alta alavancagem, em torno de 3,5 vezes o EBITDA, e por isso o mercado bateu muito nas cotações. Ela deve sim sofrer e ter muita volatilidade no curto prazo, mas é uma empresa que eu acredito que para mim faz sentido no longo prazo. Esse mercado de locações, eu acredito que deve continuar crescendo a longo prazo. Eu vejo que essa é uma tendência estrutural no Brasil. E eu vou aproveitar o momento atual que o mercado ainda está com medo para investir nesse case. E o último movimento desse mês foi o aporte em IPCA mais 2065, Tesouro Direto. A taxa continua extremamente atrativa. Eu consegui comprar IPCA mais 7,05, que é uma excelente taxa quando nós olhamos o histórico. E o meu objetivo com essa compra é ganhos de marcação a mercado. Eu tenho um vídeo explicando exatamente o racional por trás desse aporte e como funciona o ganho com marcação a mercado. Eu vou deixar o link aqui em cima para você olhar e entender com calma, mas esse é o principal objetivo dessa parte do aporte. Vamos para a revisão da carteira, começando com a parte de proventos. No último mês nós recebemos aqui R$ 31,64, então batendo o recorde dos últimos meses, e a intenção é que essa bola de neve aqui continue crescendo. Esse mês eu não aportei em FIIs, então talvez mês que vem venha em linha com isso, mas no próximo mês eu devo voltar aos aportes em fundos imobiliários para aumentar aqui, principalmente o recebimento de proventos e dar a condição de reinvestimento da carteira. Olhando aqui a rentabilidade, como eu estou com um peso muito grande em PRIO e ela vem andando de lado nos últimos meses, ela está abaixo do Ibovespa, então atualmente a carteira em 5,16% contra 14,15% do Ibovespa. O que não me assusta em nada, porque a longo prazo eu acredito que essa carteira vai performar bem melhor. É por isso que eu venho aqui investir todos os meses também, né? Olhando aqui a parte de ações, a PRIO é a principal posição da carteira, então ela está caindo 1% no total, seguido de Banco do Brasil, também caindo 3,5%, SLC também caindo 4,8%, e a Vamos, que eu adicionei recentemente, aí subindo 10%. De novo, é uma empresa que vai ter muita volatilidade, esse valor pode subir muito, pode cair muito no curto prazo. Os fundos imobiliários, então, aqui nós temos também o SNFF caindo 4%, o destaque vai para o CAFOF, que é outro fundo de fundos, subindo 12%. Então a gente tem de tudo aqui na carteira de fundos imobiliários, mas no geral ela está subindo 4,2%, além dos dividendos já pagos. Tesouro, então aqui nós temos a renda mais aposentadoria 2065, dando 3,94% de rentabilidade. O IPCA mais 2050, já trazendo aqui alguns benefícios de marcação a mercado, quase 15%, e o IPCA mais 2045 no 0 a 0. E por último aqui o meu fundo de caixa, que rende todos os meses, sim ou sim, porque ele é atrelado ao CDI, atualmente valorizando 9%. Composição da carteira: ações 44, fundos imobiliários 26, tesouro 17 e fundos de investimento, que é o meu caixa, 12%. Terminamos o vídeo por aqui, muito obrigado, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like para acompanhar essa série Bola de Neve aqui todos os meses. Tchau, tchau!